galera, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes. No vídeo de hoje eu falarei sobre o 12º livro, lido em 2018, 1984, de George Orwell. Na realidade, George Orwell é um pseudônimo. O nome verdadeiro do escritor é Eric Arthur Blair. Ele nasceu em 1903 na Índia Britânica, uma colônia britânica do início do século XX, e ele faleceu em 1950, vítima de tuberculose. As duas principais obras de George Orwell são Revolução dos Bichos, escrita em 1945, e 1984, publicado meses antes da sua morte. Alguns consideram George Orwell como um dos grandes escritores britânicos do século XX. Bem, esse livro eu já ouvi falar dele há muito tempo, é um clássico, é um livro de ficção, considerado por muitos como futuristas e até profético, e eu sempre lia críticas positivas a respeito desse livro. E finalmente foi possível eu ler. Esse exemplar é o exemplar da biblioteca da escola que eu trabalho. Nesse mês de abril de 2018, eu tomei emprestado e fui ler esta obra e não me decepcionei. É um livro excelente. Realmente é um livro 5 estrelas. Ok? Esse livro ele trata de um país fictício chamado Oceania, no ano de 1984. Então repare que a publicação do livro foi em 49, 1984 seria um livro falando sobre um país fictício bem no futuro, onde esse país é dominado por um partido político, cujo o ditador é chamado o Grande Irmão, é o Big Brother. E esse ditador ele consegue manipular, controlar todos os passos da população desse país, através das teletelas, que são telas que estavam nas casas e nas ruas, vigiando as pessoas, e através também dos membros do partido que fiscalizam a tudo e a todos. Um detalhe interessante sobre a vida de George Orwell é que ele flertou com o socialismo e com o comunismo no início do século XX, quando ele era bem jovem, mas ao saber das atrocidades que Joseph Stalin, o grande líder da União Soviética da época, ao saber das atrocidades que Stalin estava cometendo do seu país, ele acabou se afastando do socialismo e abraçando o anarquismo. Pelo menos foi isso que eu consegui perceber nas rápidas pesquisas que eu fiz sobre a vida de George Orwell. George Orwell ele criou termos que ficaram marcados na história, como por exemplo os lemas do partido que domina a Oceania, esse país fictício. Escravidão, liberdade é escravidão, guerra é paz, ignorância é força, entre outros. Outros termos bem interessantes são duplo pensamento, que quer dizer o quê? É a capacidade que uma pessoa tem de concordar com dois pensamentos contraditórios. Por exemplo, isso é muito comum nos adeptos, né, dos militantes da esquerda, por exemplo, aqui no Brasil. Lembrando que esse livro, muito provavelmente, foi uma crítica aos regimes totalitários, principalmente regimes totalitários esquerdistas, que ali na primeira metade do século XX estava avançando pela Europa. Então, exemplos de duplo pensamento. Existem pessoas que, até alguns anos atrás, gritavam fora Fernando Henrique Cardoso, fora Collor, que o impeachment é algo democrático, mas quando chegou a vez do fora Dilma, aí não, era golpe. Então, é o duplo pensamento. Existem pessoas que são contra a pena de morte, porque o Estado ele não tem o direito de tirar a vida de ninguém, mas são a favor do aborto. Duplo pensamento. Coreia do Norte, República Democrática da Coreia do Norte, República Popular da China, se não me engano é esse nome, países que são comunistas, que a liberdade lá é muito pequena. Duplo pensamento. Só o duplo pensamento faz com que a pessoa veja num país comunista algum tipo de república popular. Só o duplo pensamento permite que uma pessoa critique uma ditadura militar e ao mesmo tempo bata palmas
para a ditadura cubana. Esse é o duplo pensamento muito presente nessa obra aqui do George Orwell. Outro termo criado por Orwell é a nova fala ou nova língua, que seria o quê? Eram termos que são criados, termos politicamente corretos, que são criados a fim de dar respaldo, de dar apoio a uma certa ideologia política. No caso aqui do livro, a ideologia política do partido que dominava a Oceania. Algumas palavras vão entrando em desuso e outras palavras vão sendo criadas. Ou até mesmo a junção de duas palavras formando uma terceira palavra. E isso tem acontecido muito aqui no Brasil, por exemplo. Até pouco tempo atrás, uma pessoa que sentia atração por outra pessoa do mesmo sexo era chamada de homossexual. Né? Os termos usados eram homossexualismo. Hoje não se usa mais esse termo. Né? Segundo alguns, o homossexualismo dá a ideia de doença, de enfermidade. Então, quais são os termos hoje usados? Homoafetividade, homoafetivo. Tá? Então, agora fala-se muito em gênero, né? Não é mais sexo, é gênero. Alguns estão evitando usar os artigos definidos, OA, para definir o sexo, se a palavra é masculina ou feminina, estão colocando um X no lugar do O ou do A, e por aí vai. Né? Então, usando-se a ideologia esquerdista, por exemplo, ela usa muito da linguagem, da gramática, do vocabulário, melhor dizendo, para perpetuar as suas ideias. E aí vem à mente uma música assim, um pouco antiga da banda Engenheiros do Havaí que diz o seguinte: as coisas mudam de nome, mas continua sendo o que sempre serão. Então pode-se mudar o nome à vontade, mas na realidade as coisas continuam sendo as mesmas. Tá? Outra coisa interessante nesse livro é a questão da verdade. A verdade, ela tem uma existência objetiva ou ela é subjetiva? No final do livro, eu não vou contar o final, evidentemente, mas eu só quero deixar claro que há um diálogo perto do fim do livro entre o personagem principal, que é Winston Smith. Ele faz parte do partido, ele trabalha para o governo, ele faz parte do Ministério da Verdade. Aliás, esse partido político que domina a Oceania, ele é composto por alguns ministérios. E é bem interessante o nome dos ministérios. Ministério do Amor, que é o ministério responsável por perseguir, torturar, por dar um sumiço naquelas pessoas que são consideradas inimigas do partido. Olha que contradição. O Ministério da Fartura, que seria o responsável por distribuir os escassos recursos para a população. O Ministério da Verdade, que é o ministério responsável por propagar as falsas notícias, e esconder as notícias verdadeiras, tudo isso em prol dos interesses do partido. E o quarto ministério é o Ministério da Paz, que é responsável pela guerra. Aliás, a Oceania vivia em guerra, né? Vive em guerra aqui no livro, ora contra a Lestásia, ora contra a Eurásia. Aí o que eu acho interessante é que Wilson, ele faz parte do Ministério da Verdade. Qual é o papel dele, desse Ministério da Verdade? É criar notícias falsas e também apagar registro de pessoas que são vaporizadas. Vaporizadas é o termo que ele usa para indicar pessoas que sumiram do mapa. Inclusive a mãe dele e a irmã sumiram. Ele não sabe que no livro, ele não sabe explicar o porquê. Provavelmente fez alguma coisa que não estava de acordo com a vontade do partido. Tá? Então, assim, veja bem como é interessante. Suponhamos eu aqui, José Luiz Lopes dos Santos, criador do canal Ler é Preciso. Imagine que de uma hora para outra o Brasil ele seja dominado por um partido político totalitário, por um ditador, e eu seja acusado de traição, de conspirar contra o partido. Então o partido dá um sumiço na minha pessoa, mas isso não basta. Todos os registros, toda e qualquer menção do meu nome em qualquer lugar, aqui no YouTube, no Facebook, qualquer lugar, devem ser apagados, devem ser riscados. Qualquer aparição minha, qualquer foto em algum lugar deve ser tirada. Esse era o papel de Wilson. Fazer com que aquela pessoa sumisse não só o corpo dela, mas a própria existência, a própria menção do seu nome. E aí vem aquele questionamento.
a verdade, a história, o passado, ela existe objetivamente? E aí no diálogo que o Wilson faz com o membro do partido, a resposta é, existe nos registros. Mas o partido ele pode tirar dos registros. Joseph Stalin, por exemplo, fez muito isso. Quando ele ganhou a liderança, né, naquela luta interna entre o Partido Comunista e a União Soviética, na primeira metade do século XX, ele tirou das fotografias da época, editou fotografias, tirou aqueles que eram considerados inimigos dele. Como, por exemplo, Trotsky. Tem algumas fotos de Trotsky com Lenin. E você vê no Google facilmente algumas fotos editadas, onde tiraram o Trotsky da foto, porque Trotsky tinha sido expurgado por Stalin. E Stalin queria que todo e qualquer registro de Trotsky desaparecesse. Então olha aqui que coisa, não basta apenas sumir com a pessoa, mas a própria existência daquela pessoa deve também sumir. Ora, a verdade ela existe nos registros, mas existe também em outro lugar, na mente humana. Por isso o partido, principalmente os partidos de esquerda, eles fazem tanta questão de mexer na mente humana e ditar o que as pessoas devem acreditar como verdade ou não. Se o partido disser que 2 mais 2 é igual a 5, aquela pessoa tem que concordar que 2 mais 2 é igual a 5. E isso é muito comum nesses regimes totalitários. A individualidade ela se perde em prol da coletividade. Então esse livro ele é uma crítica pesada a esses sistemas totalitários. E esse diálogo final, para mim, ele é o ponto alto desse livro. Ok? Então 1984 é um livro realmente excelente. É um livro que tem que ser lido com bastante calma. E você vai perceber que George Orwell ele era uma espécie de profeta. Em 1949 ele publica esse livro e nós vemos que essa sociedade que ele criou aqui no seu livro, ela não está tão distante assim. Tivemos experiências assim já no século XX. E hoje mesmo, como por exemplo, nós temos o Google, o GPS, a tecnologia ela está nos vigiando. O celular, por exemplo, é o maior meio de vigilância que tem. Ele dá todas as especificações de onde você esteve, quanto tempo você passou. Então eu acredito que George Orwell era um visionário realmente. Você tem, por exemplo, na China, em Pequim, você tem sistema de câmeras altamente sofisticados. Em Londres também, talvez a cidade mais vigiada do mundo. Então não é uma realidade tão distante assim. Inclusive o programa Big Brother, ele é inspirado no grande irmão, nesse ditador que ninguém vê. Eu acredito que seja mais uma ideia. Na verdade o que impera aqui é o partido. E esse Big Brother, esse grande irmão, não necessariamente seja um homem, mas uma ideia. Alguém que está dominando, que está guiando aquela nação totalitária. Ok? Então 1984, um livro mais do que indicado. 12ª leitura do ano 2018. Eu agradeço a sua visita ao meu canal. Se você tiver assistido até aqui e tiver gostado, peço que você dê um like no vídeo, compartilhe, se inscreva e breve trarei outras resenhas de livros para vocês. Ok? Obrigado e até a próxima. Vamos ler porque ler é preciso.